Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando aqui na hora do almoço, através desse canal Haroldo Lira, CE, através do YouTube. Graça e paz a todos. Estou passando aqui 10 minutinhos para trazer uma mensagem da graça para todos os eleitos de Deus. E eu queria apenas ler para vocês aqui Hebreus 11, a partir do 1, falando da fé, falando da natureza da fé, que infelizmente todas as pessoas que estão dentro de uma sinagoga ou dentro das ditas igrejas, infelizmente não vivem por fé e não agradam a Deus, e que estão sendo enganados e usando Deus para os seus desejos carnais, para obter alguma coisa, fazendo petições, pedindo algo para Deus, quando Deus ele já fez todas as coisas, e que o filho de Deus era para viver por fé nisso e ter a justiça de Deus, da qual somos nós, e ter o poder de Deus, que é o Evangelho. Entende, abençoado? E que infelizmente isso não acontece por causa da maldita religião. As malditas religiões do mundo inteiro engana o povo do mundo inteiro, e que Deus ele está irado com o mundo inteiro, e por isso que está acontecendo o que todos nós estamos vendo. Entende, abençoado? Porque infelizmente as pessoas que dizem adorar a Deus, eles adoram a homem, eles adoram a criatura no lugar do Criador, e que isso é uma realidade, e que infelizmente por causa do véu da religião você não consegue ter esse entendimento, porque o cão que fica em cima desses ditos altares, ele cegou o entendimento das pessoas e mantém vocês no engano, te roubando e não apresentando o Deus da Bíblia, e que apresenta o Deus que precisa do teu dinheiro, e que eles te roubam em nome desse Deus deles aí, que não é o da Bíblia. E de quem é que eu estou falando? De todos os religiosos, abençoados, dos evangélicos, dos católicos, todo e qualquer pessoa que tem religião e que tem a tua igreja. Quando você está saindo de casa para ir para a tua igreja, tu já está chamando Deus de mentiroso. Porque, abençoado, mais uma vez, homens não têm igreja, abençoado. A igreja é uma só, abençoado, e é a de Cristo. E sois vós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o templo, a morada de Deus, abençoado. Templo como igreja, abençoado, era no tempo da lei de Moisés, porque a escatologia ainda não tinha se consumado, e Jesus de Nazaré ainda estava no cumprimento da lei e dos profetas, que era para acabar com tudo isso, abençoado, com toda essa macumba que está aí fora. Então, eu vou ler aqui Hebreus 11, a partir do 1, Paulo falando aqui aos hebreus e explicando para eles o que é fé, o que é viver por fé, abençoado. Vocês dizem que tem fé em Deus, mas tem que ter o pastor para orar. O evangelho diz que nós não sabemos orar como convém, e que o Espírito é que intercede por nós, abençoado. Tudo é ele, é dele, é para ele, é para viver por fé nisso. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, que o teu pastor diz que tu é propriedade de Deus e é propriedade do diabo, porque ele vive expulsando o diabo.
Então, abençoado, tu é propriedade de Deus ou tu é propriedade do diabo? Porque aqui diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus não é nosso, abençoado. Deus não é nosso. Nós é que somos dele. Nós somos propriedade dele, abençoado. Antes dele, nada existia. Quem criou tudo foi ele. Que esse teu ladrão aí, também conhecido como pastor, ele diz que é o diabo. Esse diabo dele que não existe. Então, Hebreus 11:1, olha, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Aqui, né, deixa eu explicar para tu, porque nós da graça, né, pela mente de Cristo que nós temos o entendimento de tudo, mas você diz que é mentira. Paulo está falando aqui, olha, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Hoje, para nós, né, a fé não é a certeza de nada para se esperar. Nós não estamos esperando mais nada, abençoado. Tetelestai, tudo já está consumado. Do grego, não há mais nada a fazer. Tudo já foi feito. Então, por que Paulo está dizendo, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, Paulo está falando isso aos hebreus porque ele estava antes do ano 70. E que Paulo, como judeu, e os hebreus, o povo de Israel, eles estavam aguardando a volta do Filho do Homem, também conhecido como Jesus de Nazaré, a sua última manifestação, da qual viria como um relâmpago. Quando? No ano 70, naquela geração. Para a consumação de Daniel 9:24 e Mateus 24:34. Então, Paulo aqui ainda está botando para o futuro. Qual era o futuro? Ano 70. E nós? Nós não estamos esperando mais nada, abençoado. Por quê? Porque quando nós nascemos, que isso daqui já está com quase 2000 anos, e é claro que nós não existia. Quando nós nascemos, nós já nascemos com tudo, abençoado. Nós já nascemos sendo de Deus, nós já nascemos com Deus, nós já nascemos como templo e morada dele. Nós já nascemos na graça, nós já nascemos no Novo Testamento, nós já nascemos para viver só por fé. A fé em quê? Na obra do teu ladrão? Não, na obra de Deus, que se consumou no ano 70. Então, abençoado, Hebreus 11:2, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Paulo está falando aqui quem eram os antigos. Ele está falando dos profetas, ele está falando de Noé, ele está falando de Abel. Entendeu, abençoado? Está falando de Noé, de Abel, dos antigos. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, não é pela macumba do teu pastor. Não é pela macumba da Santa Ceia, abençoado. Que não existe Santa Ceia aqui na Bíblia. Existiu a Páscoa. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Começando lá em Gênesis. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, da fé. A fé, abençoado, é aquilo que tu não vê, abençoado. Ele morreu por nós. Tu viu? Não. Mas é para tu crer, abençoado.
Ele nos batizou no Espírito Santo. Tu viu? Não, abençoado, mas é para tu crer. Não é para tu crer na macumba do teu pastor, dizendo que o batismo é na piscina dele. Esse mentiroso. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, das ofertas, também mesmo depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Esse teu cão aí, né? Também conhecido como pastor, esse fariseu hipócrita, esse ladrão e salteador. Ele diz que Enoque, ele foi transladado, né? E que Enoque está no céu. Entende? Esse analfabeto espiritual que não sabe de nada, a pregação dele é em cima disso aqui. Abençoado, deixa eu te explicar uma coisa. Transladação, ser transladado é uma coisa. E arrebatado é outra coisa. Homem nenhum do mundo vai ser arrebatado. Nós, os homens, os seres humanos, né? Nós vamos para o inferno. Nós vamos para a sepultura, para o cemitério, para o ágil, para o Sheol. Que esse teu cão aí diz que inferno é esse inferno dele. Inferno, abençoado, é sepultura. Inferno é cemitério. Sheol do hebraico. Mundo dos mortos, abençoado. Que Jesus disse para Pedro que: eis que digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a chave do inferno, da sepultura, não prevalecerão sobre ela, sobre a igreja. Por quê? Porque Deus é Pai dos espíritos, abençoado. Então, os espíritos já estão aperfeiçoados. A morte já não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Os espíritos, não é o Lira. O Lira vai morrer, desaparecer, perecer, vai para o inferno. Então, olha, então, transladar é você ser tirado de um lugar para outro, abençoado. Entende? Eu estou em Fortaleza. Ser transladado é tu ser levado para São Paulo. Transladado. Que foi o que aconteceu com ele. Que Deus o transladou para que ele não visse a morte. E ele não viu a morte, não? Claro que viu. O homem está ordenado a morrer somente uma vez, abençoado. Enoque, na época de Enoque, ele já falava da vinda do Messias. E ele já pregava. Então, os fariseus hipócritas, que esses cães que estão aí fora, eles já queriam matar Enoque por causa disso, porque ele pregava a verdade. Então, olha, Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, por que eu falei que o homem não vai ser arrebatado? Porque no céu não entra carne, abençoado. Jesus de Nazaré já falou para os discípulos dele lá que a carne de nada se aproveita, nem para churrasco, abençoado. E que o Espírito já está pronto. Os Espíritos que são os eleitos de Deus, que são os filhos de Deus, não é daqui dessa terra, abençoado. Já veio de lá, do paraíso. E que está aqui numa manifestação de carne, numa participação de carne.
e que tem um tempo determinado para ficar aqui. E quando esse tempo vencer, quando chegar esse tempo, né, essa carne, ela vai perecer, vai apodrecer. E esse espírito, ele vai ser arrebatado. O que é arrebatamento? É puxar com força, tirar com força. É você voltar para onde você veio, abençoado. Nós somos embaixadores de Cristo, abençoado. Embaixador de Cristo, nós estamos aqui representando a nossa pátria. E qual é a nossa pátria? Qual é a pátria de Deus? É o paraíso, abençoado. Não vai passar mal não, que tu tá almoçando. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Abençoado, não leva a mal não, olha. Mas nenhum evangélico, nenhum religioso agrada a Deus. Ao contrário, desagrada. Por quê, ô Lira? Porque não vive por fé, abençoado. Viver por fé não é para ter nada, abençoado. É para ter só você e Cristo, mais nada. E o que o evangélico faz? Ele diz que tem fé, mas ele diz que vai para a igreja dele. Já está chamando Deus de mentiroso. Porque homem não tem igreja, abençoado. E ele disse que não habita em santuário feito por mão de homem. Ele não habita, ele habita em você, abençoado. Então, quando tu sai da tua casa para ir da tua igreja, né? Tu já está chamando Deus de mentiroso, dizendo que vai para tua igreja. Dizendo que vai para o teu pastor. O teu pastor é Cristo, abençoado. A igreja é de Cristo. O teu sumo sacerdote é Cristo, abençoado. O teu esposo é Cristo. Cristo é o esposo da igreja. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, olha, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mas é complicado, viu? Porque, infelizmente, né, os filhos de Deus, eles não acompanharam, né, as manifestações de Deus. Deus se manifestou somente para Israel, até o ano 70. O pastor prega o quê? Prega a primeira aliança, a lei de Moisés e o Deus de Israel e o Jesus de Nazaré, que não existe mais, abençoado. O Deus de Israel foi manifestação de Deus como Espírito. O Jesus de Nazaré foi a manifestação de Deus como carne. E que há 2000 anos atrás, não é mais Jesus de Nazaré, só de Nazaré, e nem só de Israel. É Deus do mundo inteiro, do mundo cósmico, dos eleitos. E que é Espírito, abençoado. Jesus de Nazaré, abençoado. Jesus de Nazaré era um judeu, abençoado. Era um judeu, do qual Deus se manifestou nele. Olha, enquanto vocês não entenderem, né, e não respeitar os desígnios de Deus, né, vocês vão viver separado de Deus e vivendo igual isopor, abençoado, só boiando e sendo enganado por esse teu ladrão chamado pastor, que ele não prega evangelho, abençoado. Evangelho são boas novas. E aonde é que tem boas novas? Na nova aliança, abençoado, de Romanos a Hebreu, onde Deus já fez tudo, e tu vai para a tua igreja, para o teu pastor fazer, para tuas orações, para os teus pedidos, para o teu dinheiro fazer, abençoado, para tu comer pão, para tu comer suco. Isso não tem nada a ver com Deus, abençoado.
Não tem nada a ver com Deus. Nós estamos no ministério do Espírito. Viver só por fé, abençoado. Adorar a Deus somente em espírito e verdade. E mais nada. Então, eu vou parando por aqui. 20 minutos. E eu vou dar continuidade amanhã. A partir de Hebreus 11:7. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like. Compartilhe a mensagem para que outras pessoas venham ter um entendimento. E graça e paz.